Oi pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Café com Livros. Hoje eu vou iniciar um pouquinho diferente, como o habitual. Quero falar sobre uma teórica, uma professora que contribuiu bastante para a educação no Brasil e que agora, recentemente, coisa de alguns dias, em 2023, especificamente no último dia 26 de agosto de 2023, na cidade do México, veio a falecer. Nós perdemos a grande teórica, a professora Emília Ferreiro, que deu uma grande contribuição para o processo de alfabetização aí para nós educadores, e foi uma referência em toda a América Latina, em todo o mundo. Ela que teve aí, deixou um grande legado para toda a educação no mundo, junto com Anna Teberelsky, e com todo o seu desenvolvimento na educação, todo o seu processo, todo o seu trabalho, a partir lá do seu doutorado, a sua pesquisa na década de 70, ainda quando apresentou a sua tese, quando trabalhou com Jean Piaget, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, e que culminou naquilo que nós conhecemos hoje, né, que é muito conhecido e que é muito trabalhado nas escolas públicas, principalmente no processo na alfabetização, que a gente chama de teste da psicogênese. Então, vamos hoje de forma diferente, né? Não podia ser diferente, não podíamos deixar de tratar de uma maneira um pouco peculiar, digamos assim, sobre essa grande teórica que é Emília Ferreiro. Emília Beatriz Maria Ferreiro Chave. Ela era argentina, nasceu em Buenos Aires. Ela nasceu em 1936 e, como eu disse, ela faleceu agora, dia 26 de agosto de 2023, na cidade do México, onde ela residia já há alguns anos, né? Boa parte já da sua vida. Maria Ferreiro foi escritora, foi psicóloga, foi pedagoga, psicolinguística. Ela se formou em psicologia e pedagogia na Universidade de Buenos Aires. Ela fez o seu doutorado na Universidade de Genebra. O doutorado dela foi sob orientação de Jean Piaget. Antes, ela trabalhou com o próprio Jean Piaget como pesquisador assistente lá na Universidade de Genebra, já cursando seu doutorado. Porém, antes, ela estudou na Universidade de Buenos Aires, quando ela fez ainda psicologia, depois estudou pedagogia. Então, em 1970, né, ela termina a tese de doutorado dela na Universidade de Genebra, e em 1971 ela retorna a Buenos Aires, e aí ela forma um grupo de estudo, um grupo de pesquisa lá, para um grupo de estudo de alfabetização, quando ela publica, inclusive, a sua tese de doutorado. E aí, em 1974, ela se afasta da Universidade de Buenos Aires. Nessa universidade, ela já trabalhava, ela lecionava há algum tempo. Então, em 71 e 74 ela trabalhava, mas ela resolve se afastar da universidade. Em 1977, acontece o golpe de Estado na Argentina. Aí, Emília Ferreiro é exilada em Genebra, né, no caso, na Suíça. E ela passa, então, a trabalhar, né, a lecionar na Universidade de Genebra. Com Margarita Gomes Palacio, ela começa em Monterrey, no México, uma pesquisa com crianças que tinham dificuldades em aprendizagem. Ela em parceria com a Palacio. E em 1979, ela passa a residir, realmente, definitivamente, no México, com então marido Rolando Garcia. Lá no México, e com Rolando Garcia, seu esposo, ela tem 2 filhos. Agora, tratando especificamente da contribuição de Emília Ferreiro, é importante entender o seguinte: utilizando a psicolinguística, a nossa Emília Ferreiro passou a buscar mecanismos que levavam as crianças a aprenderem a ler e a escrever. A sua linha de pesquisa era exatamente a psicolinguística genética.
Com isso, Emília Ferreiro defendia que as crianças já tinham conhecimento prévio. Esse conhecimento vinha muito antes mesmo ao processo de alfabetização. As crianças utilizavam a escrita convencional, mas à sua maneira, adaptando a própria linguagem, interpretando aquele campo de acordo com as suas vivências. Ela dizia que era uma construção pessoal da criança e não modelos prontos. Um exemplo era assim: se a girafa começava com a letra G e a formiga com a letra F, era muito comum então a criança escrever o G, girafa, com um G muito maior do que um F menor, porque a girafa era grande para a criança. Então, era mais ou menos assim que ela interpretava e compreendia a linguagem no seu processo de construção de alfabetização. Ela escreveu muito, ela produziu muito. Um dos principais livros de Emília Ferreiro era exatamente Psicogênese da Língua Escrita. Nesse livro, ela começa a trabalhar, ela já traz muito daquilo que foi uma grande contribuição que nós, professores, professoras, utilizamos até hoje nas escolas públicas, né, que a gente chama que são os testes da psicogênese. Junto com Ana Maria Kaufmann e Anna Teberoski, Emília Ferreiro não criou uma teoria, mas elas desenvolveram uma série de experimentos para seus estudos, que são os chamados níveis de aprendizagem para a psicogênese. Esses níveis de aprendizagem são classificados assim, que é o pré-silábico, o silábico alfabético, o alfabético e o ortográfico. Com esses níveis, é possível as escolas, os professores e as professoras classificar o nível em que se encontram as crianças a partir dos trabalhos desenvolvidos por essas pesquisadoras. Bom, como eu disse, esse é um programa especial, diferenciado, e fica aqui a nossa homenagem a essa grande teórica da educação contemporânea, que é Emília Ferreiro, a argentina Emília Ferreiro. Espero que possa contribuir aos nossos estudos, continue seguindo as nossas redes sociais e até a próxima com mais um programa Café com Livros. Obrigado.